Amém. Muito bem, nós hoje vivemos a ressurreição de Jesus, mas eu queria falar de uma coisa muito importante que Jesus fez no dia da sua ressurreição, quando o Senhor Jesus restaurou a fé, a comunhão de Pedro, que havia se perdido pelo fato dele ter negado Jesus 3 vezes. Mas para você entender, vamos desde o início. Aqui no capítulo 22 de Lucas, no versículo 24, o título diz: quem é maior? Os discípulos começaram uma discussão entre eles para saber qual deles seria o maior no reino dos céus. E aí então, o Senhor Jesus interrompe aquele discurso para fazer um alerta importantíssimo. Ele disse assim no versículo 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, enquanto eles estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, Jesus abriu os olhos deles para mostrar para eles uma realidade que eles não estavam percebendo. A guerra que era, ou que existia pela alma deles. Como que o diabo estava lutando para peneirar, não apenas Pedro, mas todos eles. Mas principalmente Pedro, pelas coisas que Pedro iria passar aqui mais à frente. Então Jesus disse assim: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos rogou para peneirar sua alma como trigo. E então ele respondeu o quê? Versículo 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, repare bem, Pedro respondeu para Jesus em outras palavras: não, Senhor, o Senhor está enganado, eu não vou negar o Senhor jamais, eu estou pronto até para ser morto pelo Senhor se for necessário. E Jesus disse: não, Pedro, você não está com essa fé toda não. Hoje ainda, ou na manhã seguinte, o galo não vai cantar sem que antes você negue 3 vezes que me conheces. Pedro não entendeu nada. Os discípulos que estavam ali também não entenderam como é que depois de 3 anos eles veriam Pedro negar Jesus, o homem que andou sobre as águas, o homem que estava com Jesus, que era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, que viu milagres extraordinários. Como que ele poderia negar que conhece Jesus? É porque você tem que entender uma coisa: os milagres que nós vimos, as mensagens que nós ouvimos, não nos vai garantir a força necessária diante das lutas. Não é os milagres que nós já vimos, não são as bênçãos que nós já conquistamos, não são as mensagens que nós ouvimos que vai nos sustentar na hora da tentação. O que vai garantir que nós vamos permanecer firmes é a nossa comunhão com quem? Com Deus. Existem pessoas que eu já conheci por onde eu passei, que foram tão abençoadas, que quem olhava para elas dizia o seguinte: não, essa pessoa nunca vai se afastar. Depois de tudo que Deus fez por ela, essa pessoa nunca vai abandonar a fé. Mas eu posso dizer para você, por incrível que pareça, as pessoas que mais abandonam a fé não são as que menos conquistaram. Na maioria delas são as que mais conquistaram, mais viram milagres, mais bênção conquistaram, mas isso não significa que a pessoa vai permanecer até o fim. Jesus disse para Pedro não quis acreditar, os discípulos também não queriam acreditar, mas só Jesus sabia o que ele, Jesus, e os discípulos iriam passar no dia seguinte. Você sabe o que você vai enfrentar amanhã? Você sabe o que você vai passar daqui a um mês? Mas Jesus sabe. Então por isso ele disse para Pedro que ele iria negá-lo. O que aconteceu? No capítulo
22 ainda, no versículo 54, Jesus foi preso e foi levado pelos religiosos, e então, prendendo, levaram e puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro, o que fazia? Seguiu de longe. Ele viu Jesus sendo preso. No começo tentou resistir à prisão, cortando a orelha do soldado. Jesus se deixou levar pelos soldados, e Pedro foi seguindo de quê? De longe. Aí aconteceu o versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, o que é que Pedro fez? Sentou-se Pedro entre eles. Entre quem? Entre aqueles acusadores que estavam ali para prender Jesus, para acusar Jesus. Mas ele estava ali para ver o que ia acontecer com quem? Com Jesus. Até ali, ele estava ali para tentar saber o que... Sabe quando você está perdido, desorientado? Então ele estava ali no meio deles, tentando perceber o que se passava. Versículo 57, versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Uma empregada reconheceu ele e disse: ele também estava com Jesus. Porém, versículo 57, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, exatamente como Jesus havia dito. Ou seja, com medo de ser preso junto com Jesus, com medo de ser condenado junto com Jesus, forçado pela circunstância, ele negou que conhecia Jesus. Isso se repete hoje. Quantas vezes que pessoas que estavam na igreja, estavam na fé, forçado pelas circunstâncias, negaram sua fé. Pessoas que, por causa das perseguições na família, pessoas que por causa dos problemas financeiros, pessoas que por causa da ansiedade na vida sentimental, por alguma pressão, por alguma circunstância, acabaram negando a sua fé, negando o seu compromisso com Jesus. E ainda que a pessoa diga assim: eu não deixei de acreditar em Deus, mas ela já não busca mais como antes, já não tem mais aquele temor que tinha antes, os bons olhos de antes, porque ela negou aquela fé, aquele temor, aquela vida que ela tinha com Deus, devido à pressão, às circunstâncias. Quando Pedro negou pela terceira vez e ele ouviu o som do galo cantar, olha só o que aconteceu, versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, quando o galo cantou, o Senhor Jesus olhou para Pedro, Pedro viu Jesus olhando para ele, e ele veio à memória, porque até aquele momento ele não lembrava das palavras de Jesus, mas com o momento que o galo cantou, e ele olhou para Jesus. Você sabe que às vezes um olhar fala mais do que muitas coisas, não é verdade? Jesus só olhou para ele. Eu não posso nem olhar para ninguém aqui, porque se eu olhar, vão dizer assim: o pastor está falando para mim. Só em olhar, Pedro já percebeu: é para mim. E está escrito que ele chorou como? Amargamente. Imagine, vamos nos colocar no lugar de Pedro. Imagine, Pedro esteve com Jesus 3 anos, não foram 3 dias.
E não foi 3 anos como o meu, o seu, né? Que de repente você vem há 3 anos na igreja, mas você vem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas ele teve 3 anos em todo lugar que Jesus esteve. Ele viu Jesus curar a sogra dele, ele viu Jesus multiplicar os pães e peixes. Enfim, eu não vou ficar aqui falando tudo que ele viu. Mas imagine, vamos nos colocar no lugar dele e imaginar a dor que ele estava sentindo naquele momento, de depois de tudo que ele viveu com Jesus, o negar, quantas vezes? 3 vezes. Ali ele ficou completamente de rastros. E você sabe, né? Não está escrito aqui, mas a gente não precisa estar escrito para a gente imaginar que o diabo também deu uma mãozinha, porque o próprio nome diabo significa acusador. Lá em Apocalipse ele é chamado de acusador da nossa alma. Então, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é o quê? É acusar. E com certeza o diabo deve ter soprado muita coisa na cabeça dele. É assim? Depois de tudo isso, agora você negou Jesus 3 vezes, como é que você pode ter feito uma coisa dessa? E por algum tempo, Pedro esteve em pedaços. E Jesus sabia disso. Lá na ressurreição, quando aquelas mulheres foram ao túmulo para levar as especiarias e encontraram o túmulo vazio, quando elas ficaram desesperadas porque acharam que os romanos tinham levado o corpo de Jesus, apareceu para ela 2 anjos. E os anjos deram um recado de Jesus para elas. Esse recado foi o seguinte, lá em Marcos 16, versículo 7. Ele diz: dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, Jesus tinha ressuscitado, já não estava mais no túmulo, mas mandou os anjos avisar as mulheres, para as mulheres avisarem os discípulos e a Pedro, que ele ia encontrar com eles lá na Galileia. Agora, repare esse detalhe, os seus discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Então não bastava dizer, diga aos discípulos que ele vai se encontrar com eles. Por que Jesus fez questão que os anjos dissessem os discípulos e a Pedro? Porque Jesus, que conhecia o coração do seu servo, do seu discípulo, sabia que Pedro estava tão amargurado, tão decepcionado consigo mesmo, que ele nem se considerava mais como um discípulo. E se Jesus dissesse apenas, avisa os discípulos, Pedro não teria ido, porque o próprio Pedro teria o quê? Se excluído. Que é o que acontece, às vezes a gente quando conversa com uma pessoa afastada, a gente percebe isso, que a própria pessoa, ela se exclui. Às vezes há pessoas que quando voltam, até tem a impressão que está todo mundo olhando para ela. Alguém aqui que já se afastou, pode dizer se isso é verdade ou não. Ela tem essa impressão que parece que está todo mundo olhando para ela, ela tem aquela impressão que parece que ela não pertence àquele lugar. Então esse era o sentimento que Pedro estava sentindo naquele momento. Ele estava sentindo que o ministério dele tinha acabado ali. Aquele homem que Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a igreja, aquele homem que Jesus disse, olha, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, aquele homem que Jesus tinha confiado tantas coisas, ele tinha a impressão que tinha colocado tudo aquilo a perder. Ele tinha pensado que ao negar Jesus 3 vezes, nunca mais ele poderia ganhar novamente a confiança de Jesus como antes. Mas Jesus é assim? Então o que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou, foi ao encontro dos discípulos, como havia dito, chegou na casa, falou com todos, pais sejam com todos, Tomé não estava lá, depois ele voltou novamente na mesma casa, mas dessa vez para poder também falar com Tomé, que havia duvidado. Jesus havia aparecido já para as mulheres, lá no túmulo, mas ainda não tinha tido uma conversa com quem? Com Pedro. Pedro ainda estava se sentindo triste consigo mesmo, ainda estava se sentindo excluído, embora não tivesse mais tão aflito porque Jesus tinha ressuscitado, mas ele estava triste consigo mesmo.
Tanto que no capítulo 21 de João, no versículo 3, ele disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Desde quando Pedro se converteu, a única vez que a Bíblia fala que Pedro pescou, foi quando Jesus mandou ele lá pescar um peixe com a moeda para pagar os impostos. Ele não vivia mais da pesca. O que é que Jesus disse para Pedro quando ele se converteu? Para ele deixar as redes, porque ele seria pescador de almas. E aqui está mais uma prova de que ele já não se considerava mais um ganhador de almas. Aqui está mais uma prova de que ele já tinha desistido de todos os planos e sonhos que Deus tinha dado para ele, de servir a ele. Então ele voltou à vida de antes. Só que olha só que coisa maravilhosa, Jesus proporcionou uma situação idêntica de quando ele se converteu. Porque quando ele se converteu, foi justamente numa noite em que ele saiu para pescar e não apanhou o quê? Nada. E o que aconteceu aqui? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e o quê? Naquela noite, nada apanharam. Ou seja, ele voltou a mesma pessoa e a mesma vida diante. Não é o que acontece quando a pessoa acaba se desviando? Muitos voltam a ser a mesma pessoa de antes, a mesma vida de antes, e em alguns casos até pior. Então, naquele momento em que ele voltou a ser o pescador frustrado de antes, Jesus viu ali a oportunidade de restaurar a fé de Pedro. Por isso, no capítulo 21, no versículo 15, o título diz: Pedro é restaurado por Jesus. Vamos ler a partir do versículo 14. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Imagine a cena, pessoal. Até aqui, Jesus ainda não tinha falado com quem? Com Pedro. Ele já tinha falado com as mulheres, ele já tinha falado com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ele já tinha falado com Tomé, já tinha falado com todos os discípulos em geral, mas Pedro ainda estava lá, preocupado. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me perdoar? Será que eu vou ter uma nova chance? E aí, no fim do jantar, Jesus vira para Pedro, sabendo o que tinha dentro dele, e diz assim, olhando nos olhos dele: Pedro, você me ama mais do que todos estes? Porque foi assim que começou a conversa lá atrás, quando eles diziam que era o maior do que todos os outros, e Pedro se achava numa situação em que ele amava Jesus mais do que aos outros, ao ponto de dizer que estava pronto até para morrer por ele. Então Jesus disse assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, você repara que Jesus repetiu a mesma pergunta quantas vezes? E aonde é que está na Bíblia que Jesus repetiu a mesma pergunta mais do que uma vez
em alguma outra ocasião que não tenha sido apenas aqui com Pedro. Mas ele não fez isso por acaso. Quantas foram as vezes que Pedro negou Jesus? Então, para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus levou ele a reafirmar o seu amor por ele. Não importa quantas vezes você caiu, desde que todas as vezes que isso tenha acontecido, você reafirme o seu amor, seu compromisso com ele. Melhor é que não caia, melhor é que você não negue, porque se Pedro não tivesse negado Jesus, ele não teria passado aqueles 3 dias aflito, angustiado, triste, abatido. O diabo não teria acusado ele da maneira que acusou. Mas, já que isso aconteceu, agora, reafirme o seu amor. Não importa se você negou, se você duvidou, se você cometeu um erro, levanta. O diabo quer que você continue se sentindo excluído, quer que você continue se sentindo rejeitado, quer que você continue se condenando. Mas Jesus quer que você reafirme o seu amor por Ele, a sua fé nele, que você diga: eu errei, meu Deus, mas eu confesso que eu não vou mais cometer esse erro. Pedro negou Jesus 3 vezes, sim senhor, sim senhora, mas nunca mais ele voltou a negar Jesus. Nem mesmo quando foi condenado à morte, ele negou Jesus. Então, essa é a atitude que Deus espera, que haja esse arrependimento sincero, que haja esse desejo por uma nova chance, e quando essa nova chance é dada, agarra essa oportunidade para sempre. Amém? E quando ele respondeu 3 vezes que amava Jesus, o Senhor Jesus respondeu para ele das 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, ou alimenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E também não foi por acaso, porque Pedro já tinha desistido do ministério de ganhador de almas, já tinha desistido de ser um ganhador de quê? De almas. E Jesus estava ali restaurando não só a fé e a comunhão dele, mas também restaurando o chamado dele de ganhador de almas, dizendo em outras palavras: Pedro, não desista, eu conto com você para o ganho de almas, apacenta as minhas ovelhas. Assim como ele negou publicamente Jesus, e todos viram publicamente ele negando Jesus, agora Jesus estava publicamente reafirmando que havia restituído o seu discípulo, para que não ficasse dúvida entre os demais discípulos de que Jesus o havia perdoado, que Jesus o havia aceitado ele de volta. Amém? E só para terminar, ele completa dizendo: na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me, deixa tudo para trás, esquece tudo isso e segue-me. Quando Jesus disse que quando ele era mais novo, ele ia por onde queria, e quando fosse mais velho, ele seria levado para onde ele não queria, Jesus estava se referindo ao que iria acontecer com ele lá na frente. Porque quando ele era mais novo, Jesus estava dizendo: você cometeu esse erro e foi para onde você queria, escapou da punição, escapou da morte, porque você foi para onde você queria porque você era imaturo. Mas quando você for maduro, você vai ser levado para onde você não quer ir. Ou seja, não se preocupe, Pedro, você me negou para não ser preso, porque você é imaturo, mas quando você for maduro, você não vai mais negar quando você for preso. E quando levarem você para ser crucificado, como fizeram comigo, quando você for maduro, você vai para o lugar onde você não quis ir quando era mais novo, mas agora maduro, você vai. Em outras palavras, não se preocupe, lá na frente você vai passar por outras lutas novamente, mas você já vai estar preparado para elas. Amém? E você vê, a partir daqui, e principalmente a partir do batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, um Pedro completamente diferente, um Pedro ousado, um Pedro corajoso,
que lá, quando foi preso pela primeira vez, falou com autoridade para os acusadores, ao ponto dos acusadores dizer assim: quem é esse aí? Esse aí não é o pescador que não tem estudo nenhum? Como que ele fala assim com tamanha autoridade? Porque Pedro agora estava diferente. Jesus havia restaurado ele, e ele agora era um homem que, além do seu batismo com o Espírito Santo, havia passado por aquela prova, por aquela fase da vida dele, que o tornou ele mais forte ainda. Eu tenho certeza que dentro dele ele deve ter dito o seguinte: eu morro, mas nunca mais eu vou negar o meu Jesus. Pode acontecer o que for, mas nunca mais eu vou me acovardar. Amém? Foi isso que aconteceu no dia da ressurreição com Pedro. E pode acontecer com você também, que está aqui como Pedro, se sentindo excluído, se sentindo acabado. Você que já foi um grande expoente nas mãos de Deus, uma pessoa muito usada por Deus. Você que de repente já teve uma comunhão extraordinária com Deus e você diz: já nunca mais eu fui o mesmo. Jesus está restaurando você hoje. Ele está dizendo para você que você vai ser não só mais forte do que, não só o que você já foi, mas muito mais forte do que aquilo que você um dia foi, porque esse é o Jesus que nós servimos. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.